Olá, aqui é o professor André Valente e eu serei o seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos falar sobre mapas textuais, mentais e conceituais. Como produzir um mapa eficiente e qual tipo de mapa usar para cada momento em sua comunicação. Então vamos lá, né? O que são esses mapas, né? Bom, primeiro, mapas textuais ou mentais. Os mapas textuais ou mentais são representações gráficas utilizadas para otimizar a memorização a partir da representação visual de conceitos e ideias de forma simplificada, organizando as informações e, assim, contribuindo para o aprendizado. O mapa conceitual é um método de estudo que permite memorizar um conteúdo de maneira rápida e fácil, por meio do uso de palavras-chave e gráficos interligados de forma estratégica ou cronológica. Então nós vamos ver que tem diferença entre essas duas ideias, né? Mapas textuais ou mentais e mapas conceituais. Vamos vendo aí que a gente vai entender melhor, né? Bom, os mapas textuais ou mentais, para que eles servem? Eles servem para resumir livros ou textos impressos com informações mais complexas, para desenvolver ou ilustrar um plano de trabalho, para construir e gerenciar uma agenda pessoal, para preparar uma apresentação, organizar ideias e resultados de uma reunião e para elaborar e gerenciar projetos. Então, mapa textual, mapa mental é mais para isso, para trazer ali alguns conceitos de forma resumida, de forma ilustrada e tornar fácil de olhar e enxergar o conteúdo ali, tá? Já os mapas conceituais, eles servem para facilitar a compreensão de um tema específico, integrar conceitos iguais, semelhantes ou diferentes, promover um aprendizado colaborativo e analisar novos conceitos e ou novas conexões. O mapa conceitual já é diferente, ele já cria um discurso, um conceito mesmo. As ideias vão se ligando ali e vão formando ali o que seria um texto corrido, vira um esquema, um mapa que torna também mais fácil a visualização, o entendimento dos conceitos. E a gente pode ir puxando outras linhas no mapa conceitual e vai ampliando o conceito. Então aqui a gente tem algumas dicas de como você pode fazer um mapa textual. Então, olha só, como você vê aí no nosso exemplo, o mapa textual ele tem aí ferramentas de representação visual de ideias ou conceitos, então são imagens, que podem ser figuras, podem ser imagens geométricas, você pode colocar uma ilustração, enfim, imagens aí, figuras que possam ilustrar aquele assunto que você quer mostrar ali também, tá? Vai se utilizar, como eu disse, de formas geométricas, de linhas, setas, que vão indicando ali a ligação dos conceitos, o fluxo das ideias, tá? E de texto, E de texto também, que junto com as imagens, junto com as linhas, junto com as formas, vão criando ali o mapa, tá? Então, como que você pode fazer o seu mapa textual aí? Por exemplo, o mapa textual dessa nossa aula. Como que você pode fazer, Então, primeiro, defina qual situação você irá retratar no mapa textual. Então, por exemplo, eu estou sugerindo, você pode pensar nessa aula. Então, seu mapa textual vai ser a aula sobre mapas textuais. Crie um título para o mapa textual. No meu exemplo, você vai colocar lá aula sobre ou como fazer um mapa textual, ou então aula sobre mapa textual, criando aí um título para você olhar e saber do que se trata aquele conjunto de imagens. Trace as linhas do mapa textual, então
Coloque ali onde você vai colocar as imagens, as linhas servem para isso, para ajudar o olhar, né? Acrescente cores, figuras, desenhos, balões, círculos, enfim, tudo que você achar necessário para colocar as ideias aí do seu mapa textual, do seu mapa mental. Tá? Edite, avalie e continue criando ramificações. Então você pode ir aumentando aí o seu mapa, acrescentando mais informações e tornando mais rico aí o seu mapa. Tá? Pratique o uso do mapa mental no seu dia a dia. Você pode, por exemplo, fazer um mapa mental para organizar a sua agenda de estudos, um mapa mental para organizar as atividades que você faz além da escola, né? Um mapa mental para organizar algum evento, alguma coisa da qual você vai participar, ou para resumir como foi, enfim, para contar uma história, enfim, você pode usar o mapa mental aí para muita coisa, tá? E torne o seu mapa mental colaborativo, ou seja, compartilhe esse mapa mental para que as pessoas também possam ter acesso a essa informação, as pessoas interessadas nessa informação. Se for uma coisa mais fechada em um grupo, compartilhe com as outras pessoas do grupo, para que elas possam, inclusive, colaborar com o seu mapa, né? Elas também possam colocar ali, e com isso vai se construindo uma ideia de forma coletiva. E aqui o mapa conceitual. Agora o mapa conceitual. Como fazer o seu mapa conceitual? Olha só, né? Então, repare que o mapa conceitual, ele já vai contando uma história através ali das linhas que vão usando palavras, frases, expressões, que vão fazendo a ligação entre as ideias ali. Então, nós temos ali, ó, o mapa conceitual, né? Tem como objetivo o quê? Representar visualmente um texto, tá? Na outra linha, o mapa conceitual, ele possui palavras e frases de ligação, né? O mapa conceitual, ele contém uma questão central, tá? E o mapa conceitual serve para facilitar a compreensão, integrar conceitos, promover aprendizado colaborativo e analisar novas conexões. Então, como você vê aí, as linhas são acompanhadas de palavras que vão formando o quê? Uma frase, né? Então, ao invés de você colocar isso em tópicos, você está colocando em um mapa aí, tá? E como fazer esse mapa conceitual? Então, vamos lá, né? Primeira coisa é selecionar o tema principal. Qual será o tema central? No caso do mapa conceitual, ele tem um tema central, que é o conceito que você vai desenvolver. É como se você estivesse ali explicando para as pessoas um conceito. Nesse caso, por exemplo, nós temos um mapa conceitual e você pode visualizar o mapa e ele está explicando os elementos que formam esse mapa. Então, você selecionou o tema principal, coletou todas as informações necessárias para você poder colocar no seu mapa, tá? Processe as informações e filtre apenas o necessário. Você vai fazer aí a curadoria das informações, né? Vai escolher aquelas que servem, aquelas que não servem, procurar resumir as informações em palavras e frases curtas, simples, diretas, que possam aí explicar o necessário, tá? Organize e conecte os conceitos com palavras, advérbios e verbos de ligação. Então, você vai, como no nosso exemplo, colocar aí, ó, tem como objetivo. Então, uma frase aí, né? Possui um verbo, contém outro verbo, serve para, e a gente tem uma frase aí também. Então, você vai colocando essas frases, essas palavras que vão relacionando as ideias, formando aí o conceito que você quer explicar, tá? E faça um questionamento ao tema principal, né? Então coloque ali, faça um questionamento para quê? Para você poder saber, né, se o mapa está respondendo a esse questionamento. Porque a ideia do mapa conceitual é justamente essa,
Se alguém perguntar, mas o que é isso? Que é o seu tema central, é o seu conceito central. E aí a pessoa, através da leitura do mapa conceitual, ela vai conseguir saber sobre qual assunto você está falando. Por isso que existe essa diferença entre o mapa mental e o mapa conceitual. Mas você sabia que existe essa diferença? Então, vamos ver qual é a diferença. Aqui nós temos um mapa conceitual e hierárquico, tá? As principais formas de mapa conceitual aí são essas, né? O hierárquico e o fluxograma. Por quê? Porque ele corresponde exatamente à ideia do mapa conceitual. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos um mapa conceitual falando do planeta Terra. E aí, em cada linha dessa, por que ele se chama hierárquico, né? Porque o conceito central é Terra, o planeta. Tá? É a partir dele que vão sair todos os braços ali, com os que vão formando o conceito do que é o planeta Terra. Então, qual a informação que a gente tem ali? O planeta Terra, ele faz parte do sistema solar. Então, nós temos uma informação, tá? Gira em seu torno a Lua. Ele apresenta movimentos de rotação e translação. Então nós vamos tendo níveis aí, por isso que esse mapa se chama hierárquico. Então essas informações estão num primeiro, num segundo nível ali. O primeiro nível é o conceito central. Aí depois nós temos essas informações. Agora essas informações vão se desdobrando em outras informações num nível abaixo da hierarquia, Então tá lá, ó, ele faz parte do sistema solar. E o que é o sistema solar? O sistema solar é formado por Sol, cometas, planetas. Gira em seu torno a Lua. Ele apresenta movimentos de translação que gera as fases da Lua. Então, ali tem uma explicação sobre a Lua, sobre o movimento de translação, sobre as fases da Lua. Então você vai formando o conceito aí, tá? Apresenta movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? O movimento de rotação é aquele que ocorre em torno do seu próprio eixo, e que provoca o que aí? A diferença entre o dia e a noite, o ciclo do dia e da noite, tá? O movimento de translação é o que provoca as estações do ano e ocorre em torno do Sol. Então, como vocês viram, o mapa hierárquico, que é um dos mais comuns, ele vai trazendo informações ali, uma abaixo da outra, e vai se abrindo, e dá para abrir mais ali também, tá? Bom, o mapa do tipo teia de aranha, como diz o próprio nome, você pode observar, tem ali o conceito central, que é o conceito de antropologia. E aí a gente vai tendo aí, cada braço vai se abrindo exatamente como uma teia de aranha, A partir do meio vai se abrindo, vai se expandindo, e aí nós temos as informações todas relacionadas ao conceito central, que é o conceito de antropologia. Então, fala da antropologia arqueológica, biológica, cultural, linguística, e aí vai se abrindo, Cada braço desse se abre em mais 2, 3 braços, formando mesmo como se fosse uma teia de aranha, e daí vem esse nome, E tudo em torno de um mesmo conceito, que é o conceito de antropologia. Então, o mapa teia de aranha é isso. E aqui o fluxograma, Como eu comentei, o fluxograma é aquele que apresenta um fluxo, que vai sendo seguido aí, tá? Então, olha só, você tem o início desse fluxo, tá? O início é abrir o forno. Aqui é um fluxograma sobre como fazer um pão, Então, abrir o forno, O forno está aceso, e aí você tem duas opções nesse fluxograma. Então, a resposta que você vai dando à sua própria ação vai direcionando o fluxo da informação. Então, assim, você abriu o forno. O forno está aceso? Se o forno está aceso, sim, está aceso. Então você vai fazer o quê? Você vai botar lenha no forno. Nesse caso é um forno a lenha. Se ele não está aceso, o que você precisa fazer? Acender o fogo. E depois de acender o fogo é que você vai botar a lenha. E depois de tudo isso, de acender o fogo e botar a lenha, olha lá a seta, você vai assar o pão e acabou. Então
mapa do tipo fluxograma, ele vai te direcionando, vai fazendo esse tipo de pergunta, sim, não, e conforme a sua resposta você vai tendo um caminho. Esse tipo de mapa é muito bom para a gente organizar tarefas, por exemplo, né? Porque é justamente isso. O que eu preciso fazer? E tarefas que tenham essa dependência, uma tarefa que depende da outra, que depende da outra. Então, muito bom aí, né? Então, como você viu, tem aí uma diferença, né, entre o mapa textual e o mapa mental e o mapa conceitual, tá? Então, vamos relembrar essa diferença, tá? Olha só, o mapa textual, mental ou mapa conceitual. Nos mapas conceituais, os conceitos são escritos dentro de figuras geométricas. Olha só, presta atenção nisso. Como o retângulo ou elipses, e são desenhadas linhas conectando os conceitos e suas articulações e desdobramentos. Nas linhas são colocadas expressões de ligação para dar sentido às conexões pensadas. Podem ser utilizadas uma locução ou um verbo como deriva de, pode ser feito com, constituem, ou ainda quaisquer outras expressões que evidenciem as articulações estabelecidas. A aparência de um mapa conceitual se assemelha a uma rede de conexões. Já os mapas mentais partem de uma ideia central a partir da qual se articulam as ideias conectadas numa estrutura em árvore, com raízes e galhos, né? Ou semelhante a um neurônio, tá? Eles são muito parecidos, mas tem aí a sua diferença, tá? Então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para a gente ter uma ideia melhor. Olha só, olha esse ótimo exemplo de um mapa mental sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então repare que nós temos ali, né, no centro, o tema principal, que é a Segunda Guerra Mundial, e aí ao redor dele a gente tem ali imagens, né? Então tá lá o nome de Adolf Hitler e tem lá uma ilustração que representa Adolf Hitler, né? Os nazistas, tem lá bandeiras, a divisão da Alemanha, né? Então mostra a divisão, Joseph Stalin, a bomba atômica. Então a gente tem ali ilustrações, tem os textos que funcionam como etiquetas que vão mostrando, né? Então tá lá o número de mortos, o número de países envolvidos, a duração da guerra, enfim. Tá? No mapa textual mental, a ideia é formar esse conjunto de informações em torno de um conceito. Eles são muito bons para a gente estudar, por quê? Porque eles tentam reproduzir aí imageticamente o que a nossa mente faz. A nossa mente funciona assim, ela vai relacionando informações. Por isso é importante ler bastante, é importante assistir bons filmes, ouvir música, conversar com as pessoas. Para quê? Para você ir aumentando a sua quantidade de informações, o seu repertório. E com isso você vai montando na sua cabeça o seu mapa mental. E o mapa mental, como gênero textual, é uma tentativa de reproduzir isso. É a maneira como nós aprendemos com mais facilidade. Formando esse conjunto de imagens, como está aqui no nosso exemplo. Tá? E aqui a gente tem o mapa conceitual. Reparem que o mapa conceitual a gente já não tem as imagens, a gente tem aqui os conceitos, as palavras. Então aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, aí a gente tem lá os conceitos, né, os fatores, os antecedentes, a Revolução Russa, o expansionismo alemão, a política de apaziguamento, o antissemitismo, enfim. Nós temos aí os conceitos que vão se unindo e formando o grande conceito, que nesse caso é a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então esse já é o mapa conceitual, ele trabalha com os conceitos. E chegamos ao fim da nossa aula. Consulte os links que estão na sua plataforma para você ampliar as informações que você aprendeu nessa aula. E para você fazer uma reflexão, vamos a uma frase que diz o seguinte: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Pitágoras. Bom estudo!